Os prédios seculares e as ruas de São Luís guardam histórias que fizeram o que é hoje o patrimônio cultural da humanidade. Esse lugar resultou em inspiração do livro Becos e Telhados. A obra do professor Antônio Guimarães é o assunto do Parlamento Literário de hoje. Essa obra, que reúne 177 capítulos, conta a história desde o século XIX até a reforma da Praia Grande. Professor, por que o senhor decidiu contar essa história desse período? Eu sou professor de História. Desde menino gostei de História. E quando eu estudava História, no ensino médio, no fundamental, no ensino médio, eu observava que meus professores, quando contavam a história, procuravam contar só a história do barão, do conde, do general, e esquecia dos homens simples. Eu criei... São Luís teve homens simples, tinha os bexigueiros, a amanuense, que poucas pessoas conhecem, que eram os funcionários públicos, bexigueiro que faziam pequenas incisões para retirada de sangue, e assim sucessivamente. Isso me despertou essa curiosidade e é meu método de trabalho. Agora a gente está aqui numa parte importante da Praia Grande, que é o Beco Catarina Mina, que também conta uma história bastante relevante. Esse pedaço aqui da Praia Grande também está no seu livro? Exatamente, ele puxa, eu procurei colocar esses becos, essas ladeiras, logo no início do livro para prender a atenção. Poucas pessoas. Aqui chama-se Catarina Mina hoje, atualmente, ou Rua de Jalma Dutra, mas na realidade era Ladeira da Calçada ou Beco da Calçada, certo? Então tem tudo isso relacionado. O Beco Catarina Mina só fica relacionado a Catarina Mina, que é aquele azul, que é número, tá 128, mas na realidade é o número 4, exatamente com o Rubem Pereira, que começa a colocar Beco Catarina Mina. Mas era a casa dela realmente? Era realmente a casa dela, só que esses dois sobrados bem aqui não existiam. Esses sobrados vão existir a partir da Segunda Guerra Mundial, esses dois pequenos, que você pode observar nas fotografias que ele não existiu, desse jeito. E aqui era um pedaço também importante, ou virou importante justamente por causa da Catarina Mina? Não, aqui era a interligação marítima. Certo? Os barqueiros ficavam interligados naquela parte baixa da Casa das Tulhas até mais ou menos no Odílio Costa Filho, que era o comércio com o interior ou então o recebimento de mercadoria e mesmo de grande quantidade de africanos escravizados. Então essa parte aqui servia exatamente para o comércio, diversos, descida, subida de cordas para navio, ferragens e tudo isso. Agora, a Rua de Nazaré era ocupada por pessoas de grandes títulos de nobreza. Aqui você vai encontrar casarões com título de nobreza de conde, barão, até Nosso Silvério dos Reis morou aqui na Rua de Nazaré e poucas pessoas nem imaginam que ele morou aqui. Agora a gente está numa parte bastante importante da cidade, que é a Praça Benedito Leite, é um ponto turístico. Esse largo aqui, ele também sofreu muitas modificações como outros locais que nós já visitamos? Muitas modificações. A Praça Benedito Leite, ela vinha no sentido, a Rua do Giz chegava até lá em frente à Igreja da Sé. E a Praça Benedito Leite, que não era Benedito Leite, era Largo João Velho, Largo do Velho, era toda guarnecida por esquadrilha de ferro, vindo da Inglaterra, naquele momento da Inglaterra, em plena época da Revolução Industrial, chega e era muito bem bonita e muito bem arborizada. Chegou ao ponto de vários cronistas falaram que era um ponto de encontros de moças de poucas virtudes, de senhoras de poucas virtudes para encontros amorosos. Mas ela sempre teve uma característica de ter aglomeração de pessoas. O marcante nela é quando se destrói o Palácio dos Holandeses e começa a construir a primeira edificação do Hotel Central, que era, não foi essa daí, essa aí já é a terceira, certo? Que é construída. Mas a praça aqui em si, ela era um jardim magnífico. Mesmo com todas essas modificações, o senhor ainda consegue ver
tanta beleza quanto na época em que ela foi construída? O senhor acredita que algumas características elas realmente foram preservadas? Temos, por exemplo, ao fundo aqui, nós temos o Palácio Malagrita, que fosse no antigo centro Caxeiral, embora faltando 3 laterais para a rua o Beco da Sé, voltando, que foi cortado, que não, na realidade, você pode olhar no livro, que não passava nenhuma carroça, era muito estreito, mas mesmo assim ele está mantido. Falta a conservação. E tem vários casarões, nas laterais, na Rua de Nazaré, conservação, na Rua da Pedro II, na praça, que está sendo revitalizada agora, na travessa Beco do Silva, ou Travessa da Trindade, ou Ladeira da Trindade, como queiram chamar também, muito bem conservada. Então, nós temos essa característica ainda de preservação. É o que chama a atenção do europeu. O europeu chama bastante atenção a característica de nós construirmos, portugueses, construir uma cidade colonial dentro da Amazônia. Chama bastante atenção. E esses jardins públicos era característica em São Luís. Pessoal, você pode pegar Benedito Leite, Odorico Mendes, Praça Odorico Mendes, várias praças, todas elas eram chamadas jardins. Em vez de ser chamado praça, eram jardins. Porque eram bastante arborizadas e bastante jardinagem. Bom, todas essas histórias e outras mais estão sendo contadas aqui nesse livro, bem pesado aqui, Becos e Telhados. São, como a gente falou no começo do programa, são 177 capítulos reunidos em quase 1000 páginas. Professor, como foi que você começou a reunir essas histórias? Qual foi a fonte? Como foi que o senhor começou a catalogar todas essas histórias? Eu sou professor de história, professor de história. E no meu dia a dia, na labuta diária de professor de história, a gente observa que São Luís tem casos ainda nunca explicados. Crimes, fatos que chamam muita curiosidade de pessoas de outros estados. Nós mesmos, ludovicenses, chamam muita atenção. Por exemplo, o caso Ponte Visgueiro, o Barão de Grajaú, o crime do Barão de Grajaú. Aqui ninguém sabe, por exemplo, onde morou o promotor Celso Magalhães, que tem a rua que dá homenagem. Ninguém sabe aqui onde ocorreu o caso Melos e Arteiros. E assim vai, onde morou barões, condes, onde morou pequenas pessoas que fizeram a história de São Luís, porque a história... Nossa história, a história do Maranhão, a história ludovicense, ela não é contada simplesmente a partir do barão. Ela pode ser contada também a partir do homem simples. Por exemplo, alguém sabe aqui onde morou o Nego Cosme? O Nego Cosme sai de São Luís. Na balaiada ele sai de São Luís. Ele era um simples sapateiro. Ele sabia ler, escrever e sabia fazer sapato. Então ele era de Ganho, homem livre de Ganho. Mas onde é que ele morava? No livro eu encontro. Certo? Encontra a casa de Silvério dos Reis, está no livro, a casa de Celso Magalhães, de outros personagens de nosso São Luís, governantes que poucos falados, Antônio Eusébio da Costa Rodrigues, outros grandes nomes, pessoas viveram, Nhozinho Santo, o pai de Nhozinho Santo, Crispim, um dos homens mais ricos do Maranhão. Nós não sabemos onde eles descobri a casa dele está intacta, original ainda. Então São Luís na minha concepção, é única. Agora, essa pesquisa o senhor fez onde? Buscando onde? O grande mote são os anuários. Os anuários que começaram a ser divulgados. Quem acompanha pela Biblioteca Nacional sabe que a maçonaria do Brasil entregou vários anuários, quantidade muito grande de documentos para a guarda pela Biblioteca Nacional, com a condição que ela microfilmasse e essas ficassem à disposição do povo, só sob guarda. Então, a maçonaria entregou de 1800 até 1899, vai entregar agora de 1700 até 1799. Então,
Então são muitos documentos que já estão digitalizados e acompanhando. Além disso, tem os arquivos públicos, que a gente pesquisa do Arquivo Público do Estado do Maranhão, Biblioteca Benedito Leite, que eu passei metade da minha vida pesquisando a Biblioteca Benedito Leite. Então, é pesquisa. O profissional, para publicar livro de história, ele tem que ser o pesquisador. Ele tem que sentar e ter paciência para pesquisar. Agora, essa sua paciência, ela aconteceu durante 10 anos. Esse tempo realmente foi necessário para que tudo que o senhor queria reunir nesse livro, o senhor tivesse êxito? Não, por exemplo, eu estou trabalhando com... esse é o 4º livro da série. Eu pretendo chegar até 8 livros nessa série. Eu lancei já anteriormente 3, esse é o 4º. E eu tenho uma quantidade infinita de fotografias à disposição. Por exemplo, posso trabalhar até bonde, trens andando em São Luís, tranquilamente. Por quê? Porque eu sou membro da Associação dos Colecionadores de Cartões Postais, Fotografias, sediada no Rio de Janeiro. Então, eu conheço pessoas do mundo todo, às vezes viajantes, que tem uma fotografia, tem um inédito de São Luís. Então, eu conheço, me dão cópias e assim vai. Eu passei 10 anos praticamente para montar este livro. Esse daqui foi um livro trabalhoso, porque eu tenho que casar a fotografia com a época que eu estou falando. Se eu estou falando do início do século XIX até no surgimento do Projeto Reviver na Praia Grande, então eu tenho que contar sequencialmente a história de cada rua. Rua do Giz, Rua da Palma, Rua Herculano Parga, Rua de Nazaré, Praça Pedro II. Então tem que ser cronológica essas fotografias. Então, para encontrar que é o problema, certo? Agora, nesses 10 anos, nessa sua pesquisa, o que mais lhe chamou a atenção? Deve ter tido várias surpresas, né, durante essa pesquisa, mas o que chamou mais a atenção? A grande surpresa é que a história de São Luís, por exemplo, no século XIX, eu gosto muito disso, no século XIX, a história de São Luís quem fazia a história de São Luís eram os homens simples. O bexigueiro, pessoas que faziam pequenas cirurgias, dentista, músico. Nós recebemos uma quantidade infinita de músicos italianos. Nós tínhamos verdadeiros orquestra vindo de locais da Itália, de Manaus, vinham bastante de Manaus para São Luís. Músico, ensinava-se francês, inglês, como se ensinava português, a língua portuguesa em São Luís. Miss Silveira, que vai morar ali na Beco do Couto, e onde a casa do Tarquínio Lopes, ela ensinava francês e inglês e português somente para moças, e homens não entravam na casa porque ela era viúva, então só entrava, o pai chegava, deixava a mocinha e ela ensinava música. O Alfredo de Assis vai ensinar na casa número 11 na Rua do Ribeirão, botar banca de advogado também. Dona Malha, a mãe de Aloysio e do Arthur, vai ensinar também na Rua do Ribeirão. Tudo isso. Então, você encontra fatos inéditos de coisas sensacionais de São Luís. Uma irmã que estava abandonada, de Gonçalves Dias, morando de favores na Rua dos Afogados. Constituído uma comissão para angariar fundos para comprar uma casa, para tirar ela do albergue e comprar uma pequena casa para ela, na Rua dos Afogados, uma irmã de Gonçalves Dias. Então, tem fatos que nós contamos. O famoso mata-homem na Afonso Pena, que existia um crime passional. Até hoje, o Sobrado é conhecido como mata-homem, que está precisando imensamente de uma nova reforma. Aqueles becos e travessas laterais, com os nomes únicos: Beco do Precipício, Beco Cagaosso, Viramundo, Beco Catarina Minas. Isso chama demais a atenção, além de São Luís estar encravada no meio da Amazônia. Chama bastante atenção. Qual é a lição, então, que o senhor tira fazendo toda essa pesquisa sobre essa nossa história, professor? Fazer história ainda compensa. Essa é a primeira lição que eu tiro, fazer história. Eu estou em final de carreira de magistério. Eu sou professor, estou no final de carreira de magistério. Mas sala de aula não sei se continuarei, mas escrever o dom que eu herdei da minha avó eu continuarei. Esse livro é importante para os maranhenses, mas também ele já está em várias partes do mundo, né, professor? Já veio para a Turquia, para Israel, Portugal, França, Biblioteca do Congresso Americano, já fui enviado, já para várias pessoas do país. Vou enviar agora para a Itália, para uma pessoa da família Boeres, que moram lá, vários exemplares, ela já fez o depósito.
certo? Então a gente fica gratificante escrever ainda. Fazer bom livro, eu considero que são livros, eu gosto de trabalhar com livros grandes, eu não gosto de trabalhar pequenos livros, eu gosto de trabalhar livros grandes. Então, para isso é muito gratificante. Bom, professor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Bom, e eu convido você a conhecer um pouco mais dessa história de São Luís, lendo Becos e Telhados, que você pode encontrar aqui na Associação Maranhense de Escritores Independentes. O Parlamento Literário fica por aqui e eu te aguardo na próxima oportunidade. Até lá!